Antes de dormir, conecte sua alma ao divino com 4 palavras que Billy Graham ensinou. Sua noite nunca mais será a mesma. Antes de fechar os olhos esta noite, diga essas 4 coisas ao Espírito Santo. A primeira é gratidão pelo dia. Quando o sol se põe e o mundo ao nosso redor se acalma, há algo profundamente poderoso em reservar um momento para refletir sobre o dia que passou. A Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muitas vezes, corremos pelos nossos dias, envolvidos nas exigências da vida, mal parando para reconhecer as bênçãos que Deus colocou diante de nós. Mas quando paramos para dar graças, quando reconhecemos a mão de Deus em nossas vidas diárias, algo muda dentro de nós. Nossa perspectiva se transforma. Nossos corações ficam mais leves. Nossa fé é fortalecida. A gratidão não é apenas um ato de cortesia, é um ato de adoração. Antes de começar, deixe um nos comentários e se inscreva para não perder nenhuma bênção. Primeira, gratidão pelo dia. Quando agradecemos a Deus pelo dia, reconhecemos que cada respiração que tomamos, cada passo que demos, cada momento que vivemos, foi um presente dele. Alguns dias são mais fáceis de agradecer do que outros. Há dias cheios de alegria, onde tudo parece dar certo. As orações que fizemos foram respondidas, as portas que batemos foram abertas e os fardos que carregamos pareceram mais leves. Nesses dias, a gratidão flui facilmente. Elevamos nossos corações e dizemos, obrigado, Senhor, pela tua bondade. Agradecemos a Ele pelas oportunidades, pelos sucessos, pelos momentos de riso, pelas amizades e pelo amor que experimentamos. Reconhecemos que todas as coisas boas vêm do alto. E descansamos no conhecimento de que nossas vidas estão seguras em suas mãos. Mas e os dias difíceis? E os dias em que nada parece dar certo? Os dias de decepção, perda e luta? Os dias em que as orações parecem não ser respondidas e as portas que batemos permanecem fechadas? É nesses momentos que a gratidão se torna um ato de fé. A Bíblia não nos diz para dar graças apenas quando a vida é fácil. Ela nos diz para dar graças em todas as circunstâncias. Por quê? Porque mesmo nos dias mais difíceis, Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, Ele está se movendo, de maneiras que vão além do nosso entendimento. Agradecemos a Deus, não apenas pelo que podemos ver, mas pelo que Ele está fazendo nos bastidores. Agradecemos porque sabemos que Ele está usando cada situação, cada provação, cada momento de dor, para nos moldar nas pessoas que Ele nos chamou para ser. As dificuldades de hoje podem muito bem ser a base para as bênçãos de amanhã. Talvez não entendamos agora, mas um dia olharemos para trás e veremos como Deus estava entrelaçando todas as coisas para o nosso bem. Quando deitamos nossas cabeças à noite, agradecemos a Deus pela força para termos atravessado o dia. Talvez o dia tenha sido esmagador, cheio de momentos de fraqueza e dúvida, mas ainda estamos aqui, ainda estamos respirando. Isso por si só é motivo para sermos gratos. Cada dia que acordamos é um testemunho do poder sustentador de Deus, de sua misericórdia e de sua graça. Quantas vezes Deus nos protegeu de perigos que nem vimos? Quantas vezes Ele proveu para nós de maneiras que nem reconhecemos? Quantas vezes Ele colocou pessoas em nosso caminho, nos deu as palavras certas na hora certa ou nos deu paz quando mais precisávamos? A gratidão muda a postura de nossos corações. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que Deus está conosco em cada passo que damos. Quando o agradecemos, mudamos nosso foco dos nossos problemas para a sua presença. Paramos de nos deter no que deu errado
e começamos a focar no que deu certo. Mesmo que a única coisa que deu certo hoje seja o fato de termos sobrevivido, isso é suficiente para dizer: obrigado, Senhor. Curtiu o vídeo? Comente amém e clique no like, mas não saia antes do final. Tem uma surpresa. Agradecemos a Deus pelas coisas simples, a comida em nossa mesa, o teto sobre nossas cabeças, a capacidade de andar, ver, ouvir. Quantas vezes tomamos essas coisas como garantidas? No entanto, há muitos que dariam qualquer coisa pelo que tão facilmente negligenciamos. As coisas que vemos como comuns são, na verdade, bênçãos extraordinárias de um Deus que nos ama além da medida. Agradecemos a Ele pelas pessoas em nossas vidas, a família e os amigos que nos encorajam, os estranhos que nos mostraram bondade, os mentores que nos guiam e até mesmo aqueles que nos desafiam. Cada pessoa que encontramos tem um propósito no plano de Deus. Alguns estão lá para nos elevar, enquanto outros estão lá para nos ensinar paciência, humildade e graça. Até mesmo aqueles que nos ferem podem ser instrumentos no processo de refinamento de Deus, ensinando-nos a confiar nele mais profundamente. Se quer mais conteúdos assim, inscreva-se agora e comente 2 para mostrar seu apoio. Agradecemos a Ele pelas lições do dia. Talvez hoje tenha sido um dia de aprendizado. Talvez tenhamos cometido erros, mas nesses erros encontramos sabedoria. Talvez tenhamos enfrentado obstáculos, mas nesses obstáculos descobrimos força. Cada dia, Deus está nos moldando, nos ensinando e nos aproximando dele. Mesmo em nossos fracassos, há algo pelo que ser grato, pois quando caímos, Deus está lá para nos levantar. Quando tropeçamos, Ele firma nossos passos. Quando estamos fracos, Ele é forte. Agradecemos a Ele por sua misericórdia. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós falhamos. No entanto, o amor de Deus permanece inalterado. Sua graça é nova a cada manhã e sua misericórdia dura para sempre. Não importa o que aconteceu hoje, não importa o quão longe achamos que nos desviamos, Deus ainda está lá, de braços abertos, pronto para nos receber. Que motivo para dar graças? Agradecemos a Ele por sua presença. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, nunca estamos verdadeiramente sós. O Espírito Santo está conosco, guiando-nos, confortando-nos, fortalecendo-nos. Na quietude da noite, quando o mundo está dormindo e nossos pensamentos estão acelerados, podemos descansar, na certeza de que Deus está perto. Ele ouve cada oração, vê cada lágrima e conhece cada fardo que carregamos. A gratidão não muda nossas circunstâncias, mas muda a nós. Ela enche nossos corações de paz, nos lembra quem Deus é e o que Ele fez e fortalece nossa fé para os dias que virão. Segunda confissão e rendição. Quando a noite se instala e o mundo fica silencioso, há um momento de profunda reflexão que cada um de nós deve enfrentar. Um momento em que ficamos diante de Deus, não com pretensão, não com orgulho, mas com humildade, reconhecendo quem somos e quem Ele é. A Bíblia nos diz em Romanos 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um entre nós que seja perfeito. Todos nós cometemos erros, falamos palavras que não deveríamos ter dito, pensamos pensamentos que não deveríamos ter pensado e fizemos coisas que desejaríamos desfazer. Mas a beleza do amor de Deus é que Ele não espera que carreguemos o peso de nossos pecados sozinhos. Ele nos chama à confissão. Ele nos chama à rendição. Confissão não é sobre vergonha, não é sobre condenação. É sobre vir diante de um Pai amoroso, com um coração honesto, depositando nossos fardos e permitindo que sua graça nos lave. Há um poder purificador na confissão. Quando tentamos esconder nossos pecados, quando os enterramos bem fundo, eles não desaparecem.
Eles permanecem, festeram, pesam em nossas almas como correntes pesadas. Mas quando os trazemos diante de Deus, quando dizemos, Senhor, eu falhei, eu pequei contra ti, algo milagroso acontece. O peso começa a se dissipar, as correntes começam a se romper, a misericórdia de Deus flui, não com julgamento, mas com amor. O mundo nos ensina a encobrir nossos fracassos, a fingir que temos tudo sob controle, a projetar uma imagem de força e perfeição. Mas Deus não quer uma imagem, Ele quer a verdade, Ele quer honestidade, Ele quer um coração que esteja disposto a dizer, Senhor, eu preciso de Ti. A Bíblia nos diz em 1 João 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a promessa de Deus. Nenhum pecado é grande demais, nenhum erro é profundo demais. Sua misericórdia é maior que nossos fracassos. Sua graça é maior que nossas fraquezas. Não pule o vídeo, assista até o fim para uma revelação especial e deixe seu like. Rendição é o próximo passo. É uma coisa confessar nossos pecados, é outra colocá-los aos pés de Deus e nos afastarmos deles. Quantas vezes trazemos nossos fardos a Deus apenas para pegá-los novamente? Dizemos, Senhor, eu entrego isso a Ti. Mas no fundo de nossas mentes ainda seguramos a culpa, a vergonha, o arrependimento. A verdadeira rendição significa deixar ir. Significa colocar tudo, nossos fracassos, nossos medos, nossas ansiedades, nas mãos de Deus e confiar nele com o resultado. Rendição não é apenas sobre pecado, é sobre controle. Gostamos de estar no controle. Gostamos de ter um plano, de saber o que vem a seguir, de gerenciar nossas próprias vidas. Mas chega um ponto em que devemos reconhecer que nosso controle é uma ilusão. Não estamos no comando. Não podemos prever o amanhã. Não temos o futuro em nossas mãos. Deus tem. E Ele está nos chamando para deixar ir e confiar nele. Alguns de nós estão carregando fardos que nunca fomos destinados a carregar. Preocupações com o futuro, arrependimentos do passado, medos que nos assombram na quietude da noite. Nós os seguramos, tentando consertar as coisas por nossa conta, tentando encontrar soluções com nossa própria força. Mas Deus está dizendo, dê isso a mim. A Bíblia nos diz, em 1 Pedro 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não algumas de nossas ansiedades, não apenas aquelas que achamos que ele pode lidar, todas elas. Isso inclui as pequenas preocupações, os grandes medos, as coisas que pensamos que ninguém mais entende. Deus entende, e Ele está esperando que as entreguemos a Ele. Quando confessamos, estamos liberando nossos pecados para Deus. Quando nos rendemos, estamos liberando nossa vontade para Ele. Isso é o que parece a verdadeira paz. Uma vida totalmente entregue a Deus. Não mais lutando, não mais sobrecarregada, mas descansando em sua graça. Há uma história na Bíblia sobre um homem que estava cansado, que carregava fardos pesados demais para suportar. Ele veio a Jesus e Jesus disse, em Mateus 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite ainda está aberto hoje. Jesus ainda está chamando os cansados, os quebrantados, aqueles que sentem que não têm mais nada a oferecer. Ele está dizendo, venha, coloque isso aos meus pés, deixe-me carregá-lo por você. Rendição não é fraqueza. É preciso grande força para dizer, Deus, eu entrego isso a Ti. O mundo nos diz para lutar mais, tentar mais, perseverar com nossa própria força. Mas Deus nos diz para deixar ir, para confiar nele, para acreditar que Ele sabe o que é melhor. Talvez hoje tenha sido um dia de fracasso.
Talvez você tenha dito algo que deseja não ter dito. Talvez tenha machucado alguém. Talvez tenha cometido um erro que não pode desfazer. Deus não está pedindo que você conserte isso sozinho. Ele está pedindo que você venha a Ele, confesse, se renda e receba a sua graça. Talvez hoje tenha sido um dia de ansiedade. Talvez você tenha passado horas preocupado com algo fora de seu controle. Talvez tenha imaginado 1000 cenários em sua mente, tentando descobrir como lidar com uma situação sem resposta fácil. Deus não está pedindo que você resolva tudo. Ele está pedindo que você confie nele, que entregue o desconhecido e descanse em seu plano. Talvez hoje tenha sido um dia de esforço. Você trabalhou duro, perseverou, mas ainda se sente vazio, ainda sente que não é suficiente. A verdade é que você nunca foi destinado a fazer isso sozinho. Deus não está pedindo perfeição. Ele está pedindo rendição. A paz na confissão, a liberdade na rendição. Quando seguramos nossos pecados, eles nos controlam. Quando seguramos nossas preocupações, elas nos consomem. Mas, quando as colocamos aos pés de Jesus, encontramos descanso. Deus já sabe tudo sobre nós. Ele conhece nossos pensamentos antes que os falemos. Ele conhece nossos corações melhor do que nós mesmos. Ele não se surpreende com nossos fracassos. Ele não está desapontado com nossas fraquezas. Ele está simplesmente esperando que venhamos a Ele, que abramos nossos corações, que confessemos e nos rendamos. Não há pecado grande demais para sua misericórdia. Não há fardo pesado demais para sua graça. Não há medo grande demais para seu amor. Quando confessamos e nos rendemos, não estamos apenas deixando o passado para trás. Estamos entrando no futuro que Deus preparou para nós, um futuro de paz, de alegria, de confiança completa no único que segura todas as coisas. Vamos interagir? Comente 3 se amou, inscreva-se e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Terceira, renovação e força. Quando o dia chega ao fim e o mundo começa a descansar, há um momento em que devemos voltar nossos corações para Deus e buscar a renovação que só Ele pode proporcionar. A vida tem um jeito de nos esgotar, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Cada dia traz suas próprias batalhas, seus próprios fardos, seus próprios momentos de exaustão. Alguns dias, sentimos que demos tudo o que tínhamos. Esgotamos cada grama de força, apenas para descobrir que as exigências da vida continuam. É nesses momentos, quando nos sentimos vazios e fracos, que devemos vir diante do Senhor e pedir sua renovação e sua força. A Bíblia nos lembra, em Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Isso não é apenas uma promessa poética, é uma realidade espiritual. Nossa força não vem de nós mesmos, não vem de nossa própria força de vontade ou determinação. Vem somente de Deus. Quando confiamos em nossas próprias habilidades, chegamos a um ponto de ruptura. Mas, quando nos rendemos e buscamos renovação nele, encontramos uma fonte de força que nunca se esgota. A renovação começa com o reconhecimento de nossa necessidade de Deus. O mundo nos diz para seguir em frente, continuar mesmo quando estamos exaustos. A sociedade glorifica a ocupação, o esgotamento e a autossuficiência. Mas Deus nos chama para algo diferente. Ele nos chama para vir a Ele, para colocar nossos fardos aos seus pés, para descansar em sua presença. A renovação não é sobre se esforçar mais. É sobre se render mais profundamente. É sobre reconhecer que não podemos fazer isso sozinhos, que nunca fomos destinados a fazer isso sozinhos e que Deus está mais do que disposto a nos carregar quando não podemos mais nos carregar.
Quando buscamos renovação, estamos pedindo a Deus que refresque nossas mentes, purifique nossos corações e restaure nossos espíritos. Os fardos do dia podem pesar muito sobre nós. As decepções, as lutas, as pressões, tudo isso se acumula, deixando-nos cansados e desanimados. Mas a presença de Deus é um lugar de restauração. É um lugar onde nossa exaustão é encontrada com sua força, onde nossa fragilidade é curada por seu amor, onde nosso vazio é preenchido por seu espírito. Força não é apenas sobre resistência física, é sobre a capacidade de permanecer firme na fé quando tudo ao nosso redor é incerto. É sobre confiar em Deus no meio das provações, sobre segurar suas promessas, mesmo quando não podemos ver o caminho adiante. Há momentos em que nossa força parece esgotada, quando o peso da vida parece pesado demais para suportar. Mas Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ele não nos pede para sermos fortes por nossa conta. Ele nos convida a tirar força dele. Quando vamos para a cama à noite, devemos pedir a Deus que renove nossos espíritos para que não carreguemos o peso de hoje para o amanhã. Quantas vezes vamos dormir ainda segurando as frustrações, as decepções, os fracassos do dia? Repetimos conversas em nossas mentes, nos detemos em coisas que não podemos mudar e permitimos que a preocupação crie raízes em nossos corações. Mas Deus nos chama a lançar nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele cuida de nós. A força na quietude. O mundo nos diz que a força está na ação, no movimento, em seguir em frente. Mas a Escritura nos diz, em Salmos 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na quietude, encontramos renovação. Na quietude, ouvimos sua voz. Na quietude, recebemos a força que precisamos para continuar. O Espírito Santo opera em nós quando aquietamos nossos corações diante dele, quando silenciarmos o barulho do mundo e permitimos que sua presença nos preencha. Às vezes, precisamos de renovação porque estivemos lutando batalhas que nos deixaram feridos. A vida tem um jeito de trazer provações que testam nossa fé. Há momentos em que o desânimo se insinua, quando começamos a duvidar, quando sentimos vontade de desistir. Mas Deus é nosso curador. Ele é aquele que restaura a alegria dos corações partidos, que dá beleza em troca de cinzas. Sua renovação não é temporária, é completa. Ele não nos dá apenas força suficiente para sobreviver mais um dia. Ele nos enche com o poder de caminhar em vitória. A renovação também vem através da palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de história, é uma fonte de vida. É o pão que nos sustenta, a luz que nos guia, a verdade que nos ancora. Quando estamos cansados, devemos recorrer à sua palavra e permitir que ela nos lave, renove nossas mentes, nos lembre de suas promessas. Sua palavra nos diz, em Hebreus 13, versículo 5, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Sua palavra nos lembra, em Romanos 8, versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sua palavra declara, em 2 Coríntios 12, versículo 9, a minha graça te basta. A força na oração. Quando vamos diante de Deus em oração, não estamos apenas falando palavras ao vento, estamos em comunhão com o Criador do universo. Estamos alinhando nossos corações com os dele, recebendo sua paz, tirando de seu poder. A oração não é o último recurso, é nossa linha de vida. É o lugar onde trocamos nossa fraqueza por sua força, nossa confusão por sua sabedoria, nossa tristeza por sua alegria. Força não é sempre sobre grandes atos de poder. Às vezes, força é simplesmente escolher confiar em Deus por mais um dia. É escolher louvá-lo no meio da dificuldade. É escolher acreditar
que Ele ainda está no controle, mesmo quando não entendemos. Esse tipo de força vem somente de Deus. Deus não promete que nunca enfrentaremos lutas, mas promete que nunca as enfrentaremos sozinhos. Ele não promete que nunca ficaremos cansados, mas promete ser aquele que nos renova. Sua força não é dada com parcimônia, é dada em abundância. Cada noite, devemos vir diante de Deus e pedir que Ele nos renove, para que não vivamos na exaustão de ontem. Devemos pedir que Ele nos encha com Sua presença, para que acordemos não apenas fisicamente renovados, mas espiritualmente fortalecidos. O inimigo gostaria que permanecêssemos cansados, desanimados, em um estado de exaustão espiritual. Mas Deus nos chama à renovação. Ele nos chama à força. Ele nos chama a caminhar em seu poder, sabendo que aquele que começou uma boa obra em nós a levará à conclusão. Quarta orientação para o amanhã. Quando a noite se aproxima e o mundo fica silencioso, há um momento sagrado entre nós e Deus, onde devemos buscar sua orientação para o amanhã. O dia foi longo, cheio de suas próprias lutas, vitórias e lições. E agora, estamos no limiar de um novo dia. Não sabemos o que o amanhã trará. Não sabemos os desafios que enfrentaremos, as pessoas que encontraremos, as decisões que teremos que tomar, mas sabemos de aquele que segura o amanhã. A vida é imprevisível. Não importa o quanto planejemos, não importa o quanto nos preparemos, sempre haverá momentos em que seremos confrontados com o inesperado. Haverá provações que testarão nossa fé, oportunidades que exigirão sabedoria e encruzilhadas que demandarão discernimento. É por isso que devemos buscar a orientação do Espírito Santo antes mesmo de entrarmos no próximo dia. Não precisamos caminhar cegamente. Não precisamos confiar em nosso próprio entendimento. Deus está pronto para nos guiar, se estivermos dispostos a seguir. A orientação começa com a rendição. Muitas vezes, abordamos nossos planos com uma mentalidade de controle. Definimos nossas agendas, traçamos nossos objetivos e determinamos a direção que achamos que nossas vidas devem tomar. Mas a Escritura nos lembra, em Provérbios 16, versículo 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A verdadeira orientação não é sobre pedir a Deus que abençoe os planos que já fizemos. É sobre colocar nossos planos diante dele e dizer: Senhor, guia-me. Mostra-me o caminho que devo seguir. Alinha meu coração com tua vontade. Quando pedimos a orientação de Deus, estamos reconhecendo que seus caminhos são mais altos que os nossos, sua sabedoria é maior, sua visão é mais clara. Ele vê o que não podemos ver. Ele conhece os perigos à frente, os desvios que só levarão à frustração, as oportunidades que trarão realização duradoura. Ele não está apenas nos guiando para o sucesso em termos terrenos, ele está nos moldando para a eternidade. Ele está refinando nosso caráter, fortalecendo nossa fé, ensinando-nos a confiar nele mais profundamente. Às vezes, a orientação de Deus é clara e imediata. Há momentos em que ele fala tão diretamente aos nossos corações que não temos dúvida sobre o caminho que devemos tomar. Mas há outras vezes em que sua orientação é uma jornada. Ele nem sempre revela o plano inteiro de uma vez. Ele nos pede para confiar nele um passo de cada vez. Assim como ele guiou os israelitas pelo deserto com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, ele nos guia de maneiras que requerem dependência. Ele nem sempre mostra toda a estrada, mas nos dá luz suficiente para o próximo passo. É por isso que devemos buscá-lo diariamente. Se tentarmos navegar a vida por nossa conta, tropeçaremos. Se confiarmos apenas em nossa própria sabedoria, faremos escolhas que nos afastarão do melhor de Deus. Mas, se nos humilharmos diante dele e pedirmos sua direção, ele nos guiará
Com sua mão amorosa, Ele abrirá as portas certas, fechará as erradas, colocará as pessoas certas em nosso caminho e removerá aquelas que nos desviariam. A orientação também vem através de sua palavra. A Bíblia não é apenas um registro histórico, é uma fonte viva e respirante de sabedoria. É uma lâmpada para nossos pés e uma luz para nosso caminho. Quando meditamos em sua palavra, quando alinhamos nossas decisões com sua verdade, estamos caminhando em sua orientação. Não estamos sendo guiados por emoções, por circunstâncias ou por raciocínios humanos. Estamos sendo guiados pela sabedoria imutável de Deus. A oração é outra chave para a orientação divina. Quando vamos diante de Deus e buscamos seu conselho, não estamos apenas falando palavras ao vento. Estamos nos comunicando com aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece nossos medos, nossos desejos, nossas lutas. Ele conhece o peso que carregamos, as incertezas que nos mantêm acordados à noite, e Ele está esperando que venhamos a Ele, que coloquemos tudo diante dEle, que peçamos para Ele nos guiar. Há algo poderoso em terminar o dia em oração, não apenas agradecendo a Deus pelo passado, mas buscando-o para o futuro. É um ato de confiança. É dizer, Senhor, eu não sei o que o amanhã trará, mas confio em Ti com ele. Confio em Ti com minhas decisões. Confio em Ti com meus relacionamentos. Confio em Ti com minhas responsabilidades, meu trabalho, minha família, meu futuro. Muitos de nós carregamos ansiedade sobre o futuro. Preocupamo-nos com o que acontecerá. Se estamos fazendo as escolhas certas, se estamos no caminho certo. Mas Deus nunca pretendeu que caminhássemos no medo. Ele nos chama a caminhar pela fé. A preocupação acontece quando tentamos descobrir tudo por nossa conta. A paz acontece quando colocamos tudo nas mãos de Deus. A orientação de Deus nem sempre é confortável. Às vezes, Ele nos leva em direções que não esperamos. Às vezes, Ele nos chama a sair em fé, a deixar para trás o que é familiar, a atravessar portas que parecem intimidantes. Mas, se confiarmos nele, se obedecermos ao seu chamado, descobriremos que seu caminho é sempre o melhor. A estrada que ele nos leva nem sempre será a mais fácil, mas será sempre aquela que leva a um propósito maior, uma alegria maior, uma paz maior. O inimigo tentará nos distrair. Ele tentará plantar sementes de dúvida, fazer-nos questionar se realmente estamos ouvindo de Deus, fazer-nos hesitar quando deveríamos estar avançando. É por isso que é tão importante permanecer perto de Deus, passar tempo em sua presença, ouvir sua voz. Sua orientação nunca contradirá sua palavra. Ele nunca nos levará ao pecado. Ele nunca nos levará ao compromisso. Ele sempre nos levará à verdade, à justiça, à sua vontade perfeita. Um dos maiores perigos que enfrentamos é a tentação de correr à frente de Deus. Vivemos em um mundo acelerado que exige respostas imediatas, resultados imediatos. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes, sua orientação exige espera. Às vezes, ele nos pede para ficarmos quietos, para confiarmos nele, para esperarmos pelo seu tempo perfeito. Quando tentamos forçar portas antes do tempo, muitas vezes acabamos entrando em problemas. Mas, quando esperamos no Senhor, quando confiamos em seu processo, descobrimos que ele estava preparando algo maior do que poderíamos ter imaginado. Haverá dias em que nos sentimos incertos, quando não sabemos para onde ir, mas devemos lembrar que nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Ele é nosso conselheiro, nosso guia, nossa fonte de sabedoria. Ele nos conduzirá quando pedirmos. Ele nos dará paz quando o buscarmos. Ele dirigirá nossos passos quando confiarmos nele. Enquanto nos preparamos para descansar, devemos entregar o amanhã nas mãos de Deus. Devemos pedir
que Ele guie nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Devemos pedir que Ele alinhe nossos corações com Sua vontade, que nos ajude a reconhecer Sua voz, que nos dê coragem para seguir onde Ele nos conduz. Não precisamos temer o desconhecido. Não precisamos caminhar na incerteza. O mesmo Deus que foi fiel no passado será fiel no futuro. O mesmo Deus que nos carregou até ontem nos carregará até amanhã. O mesmo Deus que nos guiou até aqui continuará a nos guiar, um passo de cada vez. A batalha é espiritual. A Bíblia nos diz em Efésios 6, versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estamos em uma batalha espiritual, quer percebamos ou não. Essa batalha não é de carne e sangue, mas contra governantes, autoridades e poderes das trevas no mundo invisível. Todos os dias, forças além do que nossos olhos podem ver estão trabalhando para influenciar, enganar e afastar as pessoas da verdade de Deus. Alguns descartam essa realidade, pensando que a guerra espiritual é apenas uma metáfora, mas o inimigo adoraria nada mais do que fazer as pessoas ignorarem sua existência. No momento em que fingimos que ele não está lá, ele ganha terreno. Desde o início, o objetivo de Satanás tem sido roubar, matar e destruir. Ele é um enganador, um tentador e um mentiroso, e suas táticas não mudaram. Ele sussurra dúvidas, planta confusão e cega as pessoas para a verdade. Ele usa distrações, falsos ensinamentos e até posses materiais para ganhar um ponto de apoio na vida das pessoas. E para muitos, a batalha começa em seus próprios lares. O inimigo está sempre procurando um ponto de entrada, uma maneira de estabelecer sua influência na vida de pessoas desprevenidas. Uma das maiores decepções hoje é a ideia de que o que trazemos para nossas casas não tem consequências espirituais. Muitos acreditam que objetos, símbolos ou formas de entretenimento são apenas coisas inofensivas, sem significado mais profundo. Mas a Escritura conta uma história diferente. Ao longo da Bíblia, Deus advertiu seu povo contra trazer qualquer coisa para suas casas que estivesse ligada à idolatria, feitiçaria ou falsos deuses. Ele ordenou aos israelitas que destruíssem objetos associados ao culto pagão porque eles carregavam corrupção espiritual. Ele lhes disse para não terem parte em nada que honrasse as trevas, porque sabia que essas coisas desviariam seus corações dele. A mesma batalha espiritual está acontecendo hoje. O inimigo não parou de trabalhar e ele ainda busca influenciar as pessoas através das coisas que elas possuem e consomem. Alguns convidam as trevas para suas casas sem nem perceber. Eles seguram livros, estátuas ou símbolos que representam falsas religiões ou práticas ocultas. Eles se entretêm com filmes, músicas ou jogos que glorificam o pecado, a violência e a rebelião contra Deus. Eles trazem amuletos ou artefatos que prometem sorte ou proteção, mas, em vez disso, convidam à escravidão espiritual. Mas a influência do inimigo não é apenas sobre objetos físicos. É também sobre o que é permitido criar raízes no coração. Muitas pessoas vivem com amargura, falta de perdão e pecado não arrependido, e essas coisas criam uma porta aberta para a opressão demoníaca. A Bíblia diz, em Efésios 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Mas quando as pessoas seguram raiva, ressentimento ou pecados secretos, elas permitem que o inimigo ganhe um ponto de apoio em suas vidas. Ele trabalha através do engano, fazendo as pessoas acreditarem que certos comportamentos ou hábitos são inofensivos, quando na realidade eles as estão afastando de Deus. Muitas pessoas lutam com ansiedade, medo
ou depressão, sem perceber que essas coisas podem, às vezes, estar ligadas à opressão espiritual. O inimigo prospera nas trevas, e onde quer que ele receba acesso, ele buscará trazer confusão e destruição. Muitas pessoas não sabem que as lutas que enfrentam não são apenas físicas ou emocionais, mas espirituais por natureza. A Bíblia deixa claro, em 1 Pedro 5, versículo 8: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele não é passivo e não tira folga. Ele está sempre procurando oportunidades para enfraquecer a fé dos crentes e manter os descrentes presos no engano. É por isso que é tão importante ser espiritualmente vigilante. O inimigo usará qualquer método que puder para se infiltrar na vida de uma pessoa. Ele usará entretenimento, relacionamentos, posses e até pensamentos para plantar sementes de dúvida e rebelião. Ele quer que as pessoas acreditem que o pecado não é grande coisa, que o que elas trazem para suas casas não importa e que os mandamentos de Deus estão desatualizados. Mas a verdade é que tudo o que permitimos em nossas vidas tem um impacto. A boa notícia é que o inimigo não tem poder supremo. Ele é um inimigo derrotado e ele não pode resistir à autoridade de Deus. Mas para aqueles que estão desavisados ou indiferentes, ele continuará a ganhar terreno. Muitas casas estão cheias de coisas que convidam sua presença, e enquanto essas coisas permanecerem, sua influência permanecerá também. A batalha é real, e não é uma que pode ser ignorada. Ao longo da Bíblia, Deus deixa claro que os objetos nem sempre são apenas objetos. Eles podem carregar influência espiritual, seja nos aproximando dele, seja abrindo portas para o inimigo. Isso é algo que muitas pessoas não entendem. Elas pensam no reino espiritual como algo distante, algo que envolve apenas oração, fé e decisões morais. Mas a verdade é que o mundo físico e espiritual estão profundamente conectados. O que permitimos em nossas casas, o que mantemos perto de nós, o que nos cercamos, pode ter um efeito profundo em nossas vidas espirituais. No Antigo Testamento, Deus repetidamente advertiu seu povo sobre os perigos de trazer certos objetos para sua posse. Quando Israel entrou na Terra Prometida, Deus ordenou que destruíssem tudo associado a falsos deuses. Ele lhes disse para não trazerem essas coisas para suas casas, porque eram detestáveis aos seus olhos. Ele sabia que esses objetos carregavam peso espiritual, que não eram apenas pedaços de madeira ou pedra, mas estavam ligados a influências demoníacas. As pessoas que adoravam aqueles ídolos não estavam apenas praticando rituais vazios. Elas estavam se envolvendo com espíritos que se opõem a Deus. E Deus não queria que seu povo tivesse qualquer conexão com eles. O mesmo princípio se aplica hoje. Muitas pessoas, sem saber, mantêm objetos em suas casas que estão ligados à escuridão espiritual. Podem ser estátuas, símbolos ou artefatos de falsas religiões. Podem ser amuletos ou talismãs que prometem sorte ou proteção, mas em vez disso, convidam escravidão. Algumas pessoas colecionam livros ou materiais que promovem feitiçaria, astrologia ou práticas ocultas, pensando que são inofensivos ou interessantes, sem perceber que essas coisas podem servir como uma porta aberta para o inimigo. Uma das maiores decepções do mundo moderno é a ideia de que essas coisas são apenas artefatos culturais, decorações ou relíquias inofensivas do passado. Mas no reino espiritual, elas são mais do que isso. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 10, versículo 20, Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam-nas a demônios e não a Deus. Isso significa que qualquer coisa associada a essas práticas é espiritualmente contaminada.
Algumas pessoas experimentam ocorrências estranhas em suas casas, inquietação, pesadelos, atmosferas opressivas e não entendem por quê. Elas lutam com medo constante, ansiedade ou divisão em suas famílias, sem perceber que algo em seu ambiente pode estar contribuindo para isso. O inimigo prospera onde é bem-vindo, e mesmo que as pessoas não adorem ativamente um ídolo, manter certos objetos pode dar a ele um ponto de apoio. O entretenimento que as pessoas consomem também carrega influência espiritual. Músicas, filmes e livros que glorificam violência, imoralidade ou o oculto não são neutros. Eles moldam a mente, afetam as emoções e podem abrir portas para a opressão espiritual. Muitos acreditam que assistir ou ouvir essas coisas é apenas uma forma de entretenimento, mas tudo a que nos expomos ou fortalece nosso espírito ou o enfraquece. O inimigo é sutil. Ele nem sempre vem por meios óbvios. Às vezes, ele trabalha através da dessensibilização, fazendo o pecado parecer normal, aceitável ou até desejável. Mesmo em lares cristãos, pode haver coisas que não honram a Deus. Itens de estilos de vida pecaminosos passados, símbolos de práticas espirituais falsas ou até mesmo certas decorações que carregam significados impuros podem influenciar a atmosfera de uma casa. Às vezes, as pessoas mantêm essas coisas por nostalgia ou porque não as veem como prejudiciais. Mas, assim como Deus disse a Israel para livrar sua terra de todo resquício de culto pagão, os crentes hoje também devem estar atentos ao que permitem em seus espaços. As batalhas espirituais são frequentemente travadas de maneiras invisíveis, mas têm consequências visíveis. Muitos que lutam espiritualmente não percebem que as coisas que possuem ou o ambiente que cultivam podem convidar a presença de Deus ou dificultá-la. A Bíblia chama os crentes a serem separados, a não terem nada a ver com as trevas e a remover qualquer coisa que possa interferir em seu relacionamento com Deus. A Bíblia é clara, em Deuteronômio 18, versículos 10 a 12. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem quem se ocupe de adivinhação ou de agouros, nem quem seja agoureiro, nem quem seja feiticeiro, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Desde o início, Deus advertiu seu povo para ficar longe de qualquer coisa ligada à feitiçaria, adivinhação ou ao oculto. Essas práticas não são apenas superstições antigas ou formas de entretenimento, são conexões diretas com a escuridão espiritual. O inimigo sempre usou o engano para atrair as pessoas a essas coisas, disfarçando-as como sabedoria, poder ou uma maneira de controlar suas vidas. Mas por trás de cada feitiço, ritual ou prática oculta, há uma força espiritual em ação e ela não vem de Deus. Muitas pessoas hoje acreditam que se envolver com itens ocultos é inofensivo. Elas veem coisas como cartas de tarô, tabuleiros Ouija, livros de astrologia e cristais como ferramentas para orientação ou autodescoberta. Alguns pensam que queimar sálvia ou usar amuletos pode trazer proteção e paz. Outros usam símbolos ligados à feitiçaria, acreditando que possuem poder especial. Mas todas essas coisas abrem portas para o mundo invisível, e quando essas portas são abertas, não são facilmente fechadas. A Bíblia adverte em 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele faz essas práticas parecerem atraentes, prometendo sabedoria, poder e iluminação, mas elas levam apenas à confusão e destruição. No Antigo Testamento, Deus ordenou que seu povo não praticasse adivinhação nem buscasse presságios. Ele lhes disse para não consultar médiuns ou espíritas, porque fazer isso os contaminaria. No livro de Atos,
Vemos que, quando as pessoas vieram à fé em Cristo, trouxeram seus livros de feitiçaria e os queimaram. Eles reconheceram que essas coisas não tinham lugar em suas vidas. Eles entenderam que o poder e a sabedoria de Deus são mais que suficientes e não queriam nenhuma conexão com as forças das trevas. O inimigo não precisa de permissão para atacar aqueles que o convidam voluntariamente. Muitas pessoas experimentam medo, pesadelos, ansiedade e opressão espiritual porque, sem saber, permitiram influências ocultas em suas vidas. O que pode ter começado como curiosidade pode rapidamente se transformar em escravidão. Algumas pessoas buscam respostas em videntes ou leem horóscopos, pensando que é apenas por diversão, mas não percebem que estão entrando em território proibido. A Bíblia diz, em Isaías 44, versículo 25, Eu sou o que faço frustrar os sinais dos profetas adivinhos e enlouqueço os adivinhadores. Somente Deus conhece o futuro e buscar respostas de qualquer outra fonte é uma rejeição de sua autoridade. Feitiçaria e o oculto estão se tornando mais aceitos na cultura moderna. O que antes era visto como sombrio e perigoso, agora é comercializado como autoajuda, cura ou empoderamento. Há programas de televisão, livros e músicas que glamorizam magia e manipulação espiritual. As redes sociais estão cheias de pessoas ensinando feitiços, técnicas de manifestação e rituais para atrair sucesso ou amor. O inimigo fez bem seu trabalho, fazendo as pessoas acreditarem que essas coisas são inofensivas. Mas, não importa como são embaladas, elas ainda são uma falsificação do que Deus já proveu. Mesmo em lares cristãos, itens ocultos às vezes podem ser encontrados. Algumas pessoas guardam livros sobre astrologia ou magia de seu passado sem perceber que essas coisas carregam peso espiritual. Outros mantêm objetos dados por aqueles envolvidos em práticas sombrias. Alguns usam símbolos de feitiçaria sem conhecer seu verdadeiro significado. O inimigo não se importa se alguém entende o que está fazendo. Ele só se importa que estejam participando. A Bíblia ensina que não há meio termo. Luz e trevas não podem coexistir. Uma pessoa não pode servir a dois senhores. Muitas pessoas lutam espiritualmente porque não se separaram completamente dessas coisas. Elas oram a Deus por paz, mas mantêm itens em suas casas que convidam o oposto. Elas pedem a Deus por direção enquanto ainda buscam astrologia ou videntes para orientação. O inimigo prospera em corações divididos. Deus chamou seu povo para ser separado, para não ter nada a ver com as obras das trevas. Isso significa remover qualquer coisa que se conecte à feitiçaria, magia ou práticas espirituais falsas. Significa reconhecer que a verdadeira sabedoria, poder e proteção vem somente dele. O inimigo não pode resistir à presença da luz de Deus, mas, para aqueles que seguram as coisas das trevas, a batalha nunca terminará. Desde o início do tempo, Deus deixou claro que ele sozinho deve ser adorado. O primeiro mandamento dado a Moisés, em Êxodo 20, versículo 3, foi: Não terás outros deuses diante de mim. Isso não foi apenas uma regra para os israelitas, foi uma declaração de verdade espiritual. Há apenas um Deus verdadeiro e qualquer coisa que tome seu lugar ou exija nossa reverência é um ídolo. Ao longo da história, as pessoas criaram objetos físicos, estátuas, amuletos, símbolos, para representar seus deuses, pensando que poderiam trazer proteção, orientação ou prosperidade. Mas, por trás desses símbolos religiosos falsos, há uma realidade espiritual mais profunda. Uma que não é inofensiva, mas perigosa. No Antigo Testamento, Deus ordenou que seu povo destruísse ídolos, derrubasse os altares de deuses pagãos e não tivesse nenhuma associação
com qualquer coisa ligada a culto falso. Ele não lhes disse para simplesmente ignorar essas coisas. Ele lhes disse para removê-las completamente. Por quê? Porque ídolos não são apenas objetos sem vida. Eles representam engano espiritual. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10, versículo 20: Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam-nas a demônios e não a Deus. Muitas pessoas hoje pensam que a adoração de ídolos é algo do passado, algo que apenas civilizações antigas praticavam. Mas a idolatria está tão presente hoje quanto estava há milhares de anos. Ela apenas toma formas diferentes. Alguns mantêm estátuas ou imagens de falsos deuses em suas casas, pensando que são apenas decorativas ou lembretes de cultura e herança. Outros usam amuletos ou símbolos ligados a religiões que não honram o Deus verdadeiro. Eles não os veem como objetos espirituais, mas, no reino invisível, eles têm significado. O inimigo não precisa que uma pessoa acredite nele para usar essas coisas como ponto de apoio. Símbolos religiosos falsos estão por toda parte. Muitas pessoas os penduram em suas casas, os usam como joias, ou até os tatuam em seus corpos, sem entender completamente o que representam. Alguns acreditam que eles carregam energia positiva ou proteção. Outros os mantêm porque foram presentes ou heranças de família. Mas a palavra de Deus é clara. Seu povo não deve ter nada a ver com falsos deuses. Não existe um ídolo neutro. Qualquer objeto ligado a uma prática religiosa falsa carrega influência espiritual, quer a pessoa reconheça ou não. Ídolos não vêm apenas na forma de estátuas e símbolos. Eles também podem ser objetos de devoção. Algumas pessoas depositam sua confiança em amuletos da sorte, cristais ou relíquias sagradas, acreditando que essas coisas têm o poder de abençoá-las ou mudar suas circunstâncias. Outros recorrem a práticas religiosas que misturam verdade com engano, usando rituais, cânticos ou tradições que não se alinham com a palavra de Deus. O inimigo não se importa se as pessoas misturam o cristianismo com crenças falsas, desde que isso as impeça de se renderem completamente a Deus. Um coração dividido ainda é uma vitória para ele. A presença de ídolos e símbolos religiosos falsos em uma casa pode ter consequências invisíveis. Muitas pessoas experimentam peso espiritual, confusão ou inquietação, sem perceber que essas coisas estão afetando a atmosfera. Assim como a presença de Deus enche o lugar onde ele é adorado, as trevas permanecem onde são convidadas. Quando os israelitas desobedeceram a Deus e mantiveram ídolos entre eles, enfrentaram derrota espiritual. Mas quando se arrependeram e removeram essas coisas, a presença de Deus retornou. Deus chama seu povo para ser separado, para adorá-lo em espírito e em verdade. Isso significa remover qualquer coisa que o desonre, significa reconhecer que nenhum objeto, símbolo ou ritual pode tomar o lugar de seu poder e presença. Muitos lutam espiritualmente porque, sem saber, permitiram essas coisas em suas casas e vidas, dando ao inimigo um ponto de apoio. Deus não compartilha sua glória com falsos deuses, e ele não abençoa o que ordenou que fosse removido. O entretenimento é uma das influências mais poderosas na vida de uma pessoa. O que as pessoas assistem, ouvem e se envolvem molda seus pensamentos, emoções e até mesmo seu estado espiritual. Muitos acreditam que o entretenimento é apenas diversão inofensiva, uma maneira de relaxar e escapar das tensões da vida. Mas o inimigo há muito usa o entretenimento como uma ferramenta para dessensibilizar, enganar e enfraquecer as pessoas espiritualmente. Ele nem sempre ataca com um mal óbvio. Às vezes, ele vem sutilmente, tecendo engano em músicas, filmes,
livros e mídia de uma maneira que parece inofensiva. No entanto, o que enche a mente eventualmente cria raízes no coração. A Bíblia adverte os crentes a guardarem seus corações e mentes, a focarem no que é puro, santo e justo. Mas muitos enchem suas casas e vidas com entretenimento que glorifica o pecado, a perversão e a rebelião contra Deus. Músicas que promovem violência, luxúria e imoralidade entram pelos ouvidos e influenciam a alma. Filmes e programas de televisão que normalizam feitiçaria, pecado sexual e ilegalidade embotam a consciência com o tempo. Livros que promovem espiritualidade falsa e filosofias ímpias introduzem ideias perigosas sob o disfarce de contar histórias. O que as pessoas consomem torna-se parte delas, moldando sua visão de mundo e afetando sua caminhada espiritual. O inimigo é estratégico. Ele não precisa que as pessoas se curvem diretamente a ele. Ele só precisa que sejam entretidas por coisas que desonram a Deus. Uma pessoa pode nunca se envolver em feitiçaria, mas, se está fascinada por filmes que a glorificam, já está sendo atraída para o engano. Ela pode nunca cometer atos de violência, mas, se constantemente assiste à mídia que celebra destruição e ódio, está alimentando seu espírito com trevas. O pecado nem sempre entra no coração como uma tentação óbvia. Às vezes, ele se infiltra através do que parece entretenimento, condicionando as pessoas a aceitarem o que antes teriam rejeitado. Há uma razão pela qual grande parte do entretenimento de hoje está cheia de temas de rebelião, corrupção e escuridão espiritual. O inimigo sabe que o que uma pessoa consome eventualmente molda seu comportamento. Muitos que lutam com medo, ansiedade e tentação não percebem que o entretenimento em que se entregam pode estar contribuindo para suas batalhas. O que entra na mente através de música, televisão e mídia não apenas desaparece. Ele permanece, cria raízes e produz frutos, sejam bons ou ruins. Muitos justificam suas escolhas dizendo: é apenas um filme, apenas uma música, apenas um livro. Mas a Escritura ensina, em 1 Coríntios 5, versículo 6, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Um pequeno compromisso hoje leva a um maior amanhã. O mundo redefiniu o entretenimento como algo separado da moralidade, mas Deus não o vê dessa maneira. Toda forma de mídia ou se alinha com sua verdade ou se opõe a ela. Não há terreno neutro no reino espiritual. O que não glorifica a Deus, em última análise, abre a porta para influências que afastam as pessoas dele. Alguns podem se perguntar por que se sentem distantes de Deus, porque sua vida de oração parece fraca ou porque lutam com tentação mais do que antes. Muitas vezes é porque permitiram que entretenimento ímpio ocupasse espaço em suas vidas. Quanto mais alguém se entrega a influências mundanas, menos sensível se torna à voz de Deus. A consciência se torna embotada, a convicção desaparece e, antes que percebam, aceitaram coisas que antes sabiam que eram erradas. Deus chama seu povo para ser separado, para estar no mundo, mas não ser do mundo. Isso significa fazer escolhas que o honrem, mesmo no entretenimento. Significa encher a mente com coisas que fortalecem a fé, em vez de enfraquecê-la. Muitos não percebem o impacto do que permitem em suas casas e corações, mas nada está sem consequência espiritual. O inimigo usará qualquer coisa que puder para ganhar um ponto de apoio. E o entretenimento é uma de suas armas mais eficazes. A falta de perdão é uma das fortalezas mais perigosas que uma pessoa pode permitir em sua vida. Não é apenas um fardo emocional. É uma porta aberta espiritual. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele deixou claro que o perdão não era opcional. Ele disse em Mateus 6
versículos 12 e 15. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essa é uma declaração séria. Significa que segurar amargura e ressentimento não apenas afeta os relacionamentos com os outros, mas também afeta a relação de uma pessoa com Deus. Muitos acreditam que têm o direito de segurar a falta de perdão por causa da dor que sofreram. Traição, rejeição e feridas profundas podem fazer parecer impossível deixar ir. Mas recusar-se a perdoar não pune o ofensor. Apenas aprisiona quem segura a mágoa. O inimigo sabe disso. Ele sabe que um coração que não perdoa é uma porta aberta para sua influência. Ele prospera na amargura. Ele planta sementes de raiva, ressentimento e orgulho, fazendo com que a pessoa reviva a ofensa repetidamente. O que começa como uma única ferida torna-se uma fortaleza espiritual, afetando pensamentos, emoções e até a saúde física. A falta de perdão não é apenas sobre sentimentos, é sobre guerra espiritual. A Bíblia chama o diabo de acusador. Quando uma pessoa se recusa a perdoar, ela começa a agir como um acusador, constantemente revisitando as ofensas feitas a ela, mantendo um registro de erros. Mas a Escritura diz aos crentes, em Mateus 5, versículo 44, Amai, porém, os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso não é fácil, mas é necessário. Perdão não é dizer que o que aconteceu estava certo. É dizer que a ofensa não tem mais poder. É liberar o fardo para Deus e recusar deixar a amargura criar raízes. Assim como a falta de perdão abre a porta para o inimigo, o pecado também o faz. Muitos pensam no pecado como apenas um erro, um mau hábito ou uma luta pessoal. Mas o pecado não é apenas uma ação errada. É um convite aberto para a escravidão espiritual. A Bíblia deixa claro, em Efésios 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Quando uma pessoa continua em pecado sem arrependimento, ela está permitindo que o inimigo estabeleça controle em sua vida. O que começa como um pequeno compromisso cresce em uma fortaleza, tornando cada vez mais difícil se libertar. O inimigo nem sempre ataca de maneiras óbvias. Às vezes, ele trabalha através de tentações sutis, levando as pessoas a padrões de pecado que parecem insignificantes no início. Uma pequena mentira, um momento de orgulho, um compromisso na pureza, cada um parece inofensivo por si só. Mas com o tempo, eles se acumulam em algo muito maior. O pecado escurece o coração e embota a sensibilidade espiritual. Faz a oração parecer vazia, o louvor parecer distante e a convicção parecer mais fraca. Quanto mais alguém se entrega ao pecado, menos reconhece seu domínio sobre ele. Uma das maiores decepções é a ideia de que o pecado secreto não tem consequências. As pessoas pensam que se ninguém mais sabe, isso não as afeta. Mas Deus vê tudo. E o pecado sempre tem efeitos espirituais. Ele abre portas para a opressão, medo, confusão e caos. Ele traz separação da presença de Deus e permite que o inimigo trabalhe sem controle. Muitos que lutam com depressão, ansiedade ou uma sensação de peso não percebem que o pecado não confessado pode ser a causa raiz. O pecado não é apenas uma questão pessoal. Ele afeta a atmosfera de uma casa, os relacionamentos na vida de uma pessoa e a capacidade de ouvir Deus claramente. A Bíblia chama os crentes ao arrependimento, não apenas como um ato único, mas como um estilo de vida. Arrependimento não é apenas dizer, desculpe-me. É se afastar completamente do pecado. É reconhecer que nenhum pecado vale o preço da separação espiritual de Deus.
é fechar todas as portas que o inimigo usou para ganhar acesso. Quanto mais uma pessoa caminha em obediência, menos espaço o inimigo tem para trabalhar. Há poder na confissão, poder na rendição e poder em viver na liberdade que somente Deus pode dar. O inimigo perde seu domínio quando o pecado é removido e o perdão toma seu lugar. Uma casa é mais do que apenas uma estrutura física. É um lugar de refúgio, um espaço onde a presença de Deus deve habitar. No entanto, muitas pessoas vivem em casas que parecem pesadas, caóticas ou cheias de inquietação espiritual. Elas lutam com medo, ansiedade ou tensão em seu lar, sem perceber que sua casa pode estar cheia de coisas que convidam o inimigo em vez de Deus. A Bíblia ensina que o que as pessoas permitem em suas vidas, elas também permitem em suas casas. Assim como a presença de Deus traz paz, alegria e proteção, qualquer coisa que se opõe a ele traz desordem, confusão e trevas. Ao longo da Escritura, Deus chama seu povo a se separar de qualquer coisa impura. Quando os israelitas entraram na Terra Prometida, Deus ordenou que destruíssem todo traço de idolatria, que derrubassem os altares de falsos deuses e purificassem sua terra. Ele não permitiu que misturassem o sagrado com o profano. Da mesma forma, uma casa que pertence a Deus deve ser purificada de qualquer coisa que não esteja em alinhamento com Ele. Objetos, mídia e influências que glorificam o pecado, o oculto ou falsos ensinamentos não pertencem à casa de um crente. Essas coisas podem parecer insignificantes, mas carregam peso espiritual. Muitas pessoas, sem saber, convidam a escuridão espiritual para suas casas, através de entretenimento, decorações ou lembranças de experiências passadas, músicas que promovem imoralidade, livros e filmes que celebram feitiçaria, símbolos de falsas religiões. Essas coisas abrem portas que permitem ao inimigo operar livremente. Mesmo itens recebidos como presentes ou passados por gerações podem carregar influência espiritual se foram usados em práticas ímpias. A palavra de Deus deixa claro que seu povo não deve segurar coisas que pertencem ao reino das trevas. Purificar uma casa não é apenas sobre remover objetos físicos. É sobre dedicar a casa a Deus. É um ato de rendição, reconhecendo que cada parte da vida, incluindo a casa, pertence a Ele. Quando a casa de Jacó se preparou para buscar a Deus, eles enterraram seus deuses estrangeiros e se purificaram. Quando os primeiros crentes em Atos se afastaram de seus caminhos antigos, queimaram seus livros de magia, cortando toda a conexão com seu passado. Eles não tentaram guardar essas coisas ou mantê-las fora de vista. Eles as removeram completamente. O inimigo procura qualquer abertura que puder encontrar. Muitas pessoas experimentam batalhas espirituais em suas casas, porque, sem saber, deram a ele um lugar. Discussões, medo, pesadelos e uma sensação geral de inquietação podem ser sintomas de uma casa que não foi espiritualmente purificada. Mas a presença de Deus traz paz. Onde Ele é bem-vindo, o inimigo não tem poder. O primeiro passo para convidar a presença de Deus em uma casa é remover qualquer coisa que não se alinhe com sua verdade. O próximo passo é encher a casa com sua palavra, seu louvor e sua presença. A oração é essencial para fazer de uma casa um lugar onde Deus habita. Falar a Escritura sobre uma casa, ungir os quartos com óleo em dedicação a Deus e declarar sua autoridade sobre o espaço pode mudar a atmosfera espiritual. O louvor convida sua presença, expulsando qualquer coisa que não pertença. O inimigo não pode ficar onde Deus é exaltado. Uma casa cheia de oração, louvor e a palavra de Deus torna-se uma fortaleza de sua presença. Deus deseja habitar com seu povo, tornar suas casas lugares de sua presença, poder e paz. Mas
Assim como ele chamou seu povo para purificar a terra antes de enchê-la com sua bênção, ele chama os crentes a purificar suas casas para que seu espírito possa se mover livremente. Quando uma casa é dedicada a Deus, quando todas as portas para o inimigo são fechadas e quando sua presença é feita a fundação, ela se torna um lugar de refúgio, não apenas para as pessoas que vivem lá, mas para todos que entram. 6. Sinais de que Deus está trabalhando. Há momentos na vida em que nos perguntamos se Deus está ouvindo. Oramos, esperamos e ainda assim nada parece mudar. Mas deixe-me dizer algo. Deus está sempre trabalhando. Ele está preparando você, moldando você e conduzindo você para algo maior do que você pode imaginar. A questão é, você está pronto para receber suas bênçãos? Sinal número 1. Aumento de desafios e provações. Há momentos na vida em que o caminho fica mais difícil, não mais fácil. Quando o peso de seus fardos parece mais pesado do que antes e as tempestades parecem implacáveis. Você pode se perguntar por quê. Pode perguntar a Deus: por que estou enfrentando isso? Por que tudo está ficando mais difícil? Mas, e se eu lhe dissesse que as provações que você está enfrentando agora não são para destruí-lo, mas para prepará-lo? Quando Deus está se preparando para abençoá-lo, Ele frequentemente permite que desafios venham em seu caminho, não para quebrá-lo, mas para moldá-lo. Deus está mais preocupado com seu caráter do que com seu conforto. Ele está mais interessado em prepará-lo para a bênção do que simplesmente dá-la a você antes que você esteja pronto. Muitas vezes, antes de Deus levá-lo ao próximo nível, Ele testará seu coração. Ele permitirá lutas para refinar sua fé, fortalecer sua determinação, garantir que quando a bênção vier, você possa carregá-la com sabedoria e humildade. Pense na vida de José. Ele teve uma visão de Deus, um sonho de grandeza. Mas antes de ver esse sonho cumprido, ele teve que suportar traição, escravidão, falsas acusações e anos na prisão. Isso não aconteceu porque Deus o havia abandonado. Aconteceu porque Deus o estava preparando. As provações de José não eram um sinal de que Deus o havia esquecido. Eram prova de que Deus o estava preparando para algo maior. Talvez agora você esteja em um lugar onde tudo parece estar desmoronando. Você tem orado, acreditado, esperado, mas em vez de um avanço, tudo o que vê é dificuldade. É quando o inimigo sussurra: se Deus realmente estivesse com você, por que isso está acontecendo? Mas deixe-me dizer algo. O inimigo só ataca o que ele teme. As lutas que você está enfrentando não são prova de que você foi esquecido. São evidências de que Deus está preparando você. Se você não estivesse destinado a algo grande, o inimigo não se incomodaria com você. Os maiores guerreiros de Deus não são feitos em temporadas de facilidade. Eles são forjados no fogo da adversidade. Um soldado não é treinado no campo de batalha. Ele é treinado na dificuldade da preparação. Antes de Davi enfrentar Golias, ele teve que enfrentar leões e ursos. Antes de Moisés liderar uma nação, ele passou 40 anos no deserto. Antes de Jesus começar seu ministério, ele foi levado ao deserto por 40 dias de teste. Se você está enfrentando desafios agora, pode ser porque Deus está fortalecendo você para o que está por vir. A dor tem um propósito. Ela ensina resistência, remove o orgulho, força você a confiar em Deus de maneiras que nunca fez antes. Quando tudo é fácil, somos tentados a confiar em nós mesmos, a acreditar que temos tudo sob controle. Mas no fogo das provações aprendemos o que significa realmente confiar em Deus. Aprendemos que Ele é nosso provedor, nosso sustentador, nosso refúgio. Aprendemos que, mesmo quando não temos mais nada, Ele ainda é suficiente.
Algumas das batalhas mais difíceis que você está enfrentando agora são exatamente as coisas que o prepararão para a bênção que está por vir. Talvez você tenha perdido um emprego e não entenda por quê. Talvez um relacionamento tenha terminado e você se sinta quebrado. Talvez a vida pareça injusta e você não consiga ver um caminho adiante. Mas e se essa perda for, na verdade, uma preparação para algo melhor? E se a dor estiver empurrando você para o lugar exato onde Deus quer que você esteja? O inimigo quer que você se concentre na luta. Ele quer que você acredite que este é o fim, que você não conseguirá passar. Mas Deus está dizendo: aguente firme. Estou trabalhando. Estou fortalecendo você. Estou preparando você para algo maior do que você pode ver agora. A pressão que você sente não é para esmagá-lo, é para posicioná-lo. O fogo pelo qual você está passando não é para queimá-lo, é para refiná-lo. Quando o ouro é purificado, ele precisa passar por um calor intenso. As impurezas sobem à superfície e o refinador as remove. O processo não é fácil, mas torna o ouro mais valioso. Da mesma forma, Deus permite provações para refiná-lo, para remover as coisas que não pertencem, para torná-lo mais forte, mais sábio, mais fiel. As próprias desafios que parecem insuportáveis, agora, podem ser as coisas que o preparam para a bênção que está por vir. Sinal número 2. Uma temporada de espera. Esperar é uma das coisas mais difíceis que temos que fazer na vida. Vivemos em um mundo que exige resultados instantâneos, onde as pessoas querem sucesso da noite para o dia, onde tudo é projetado para se mover mais rápido. Mas Deus não opera nos horários humanos. Seu tempo não é o nosso tempo, e seus caminhos são mais altos que os nossos. Quando Deus o chama para uma temporada de espera, não é para puni-lo, é para prepará-lo. Pense em uma semente plantada no solo. Você pode regá-la, garantir que receba luz solar e fazer tudo o que for necessário para ajudá-la a crescer. Mas não importa o quanto você se esforce, você não pode forçá-la a brotar antes do tempo. Há uma estação designada para a colheita e até que esse tempo chegue, a semente permanece escondida sob o solo. Ela está crescendo, mas você não pode vê-la. As raízes estão se formando, mas estão sob a superfície. E quando o tempo estiver certo, a semente romperá o solo. É assim que é uma temporada de espera. Parece que nada está acontecendo. Parece que suas orações não estão sendo respondidas. Que Deus está em silêncio. Você pode olhar ao redor e ver outros recebendo seus avanços, entrando em seu propósito, enquanto você ainda está esperando. E nessa espera, a dúvida se insinua. O inimigo sussurra. Talvez Deus tenha se esquecido de você. Talvez você não seja bom o suficiente. Talvez você nunca chegue lá. Mas isso é uma mentira. Deus nunca está atrasado. Ele nunca está fora do cronograma. Ele sabe exatamente o que está fazendo. A temporada de espera não é tempo desperdiçado. É tempo de preparação. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Ele está alinhando as coisas, movendo peças para o lugar, preparando seu coração para que, quando a bênção vier, você esteja pronto para recebê-la. Às vezes, pensamos que estamos prontos, mas Deus sabe o contrário. Se Ele nos der a bênção cedo demais, podemos manejá-la mal. Podemos tomá-la como garantida. Podemos entrar em algo para o qual não estamos espiritualmente ou emocionalmente preparados. Pense em Davi. Ele foi ungido como rei, quando era apenas um jovem pastor. Mas ele não assumiu o trono imediatamente. Ele teve que esperar. Ele teve que passar por batalhas, dificuldades, traições. Ele teve que crescer para se tornar o homem que Deus precisava que ele fosse. Se Davi tivesse se tornado rei no momento em que foi ungido, ele não estaria pronto. Ele teve que aprender a confiar em Deus nas cavernas
antes de liderar uma nação do trono. Ou pense em Abraão. Deus lhe deu uma promessa de que ele seria o pai de muitas nações. Mas anos se passaram e ainda não havia filho. A espera deve ter sido insuportável às vezes. Ele provavelmente questionou, duvidou, lutou com a dúvida, mas a promessa de Deus não falhou. No tempo designado, Isaque nasceu. Nem um momento cedo demais, nem um momento tarde demais. Quando você está em uma temporada de espera, é fácil ficar frustrado. É fácil comparar sua jornada com a dos outros, se perguntar por que Deus parece estar abençoando-os enquanto você ainda está no mesmo lugar. Mas o que você não vê é o que Deus está fazendo nos bastidores. Você não vê as portas que Ele está preparando para abrir. Você não vê os perigos dos quais Ele está protegendo você. Você não vê como Ele está fortalecendo sua fé, construindo seu caráter e ensinando você a confiar nele completamente. A espera ensina paciência. Ela força você a render seus próprios planos e confiar nos de Deus. Ela remove o orgulho e lembra que você não está no controle. E é exatamente onde Deus quer que você esteja, não confiando em sua própria força, mas na dele. José passou anos na prisão antes de entrar em seu destino. Moisés esperou 40 anos no deserto antes que Deus o chamasse para liderar Israel. Jesus esperou 30 anos antes de começar seu ministério. Se eles tiveram que esperar, por que esperaríamos algo diferente? Deus nunca está com pressa, mas Ele está sempre na hora certa. A questão não é se Deus cumprirá suas promessas. A questão é se você confiará nele enquanto espera. Você permanecerá fiel quando não vir progresso? Você continuará a orar quando a resposta não vier imediatamente? Você confiará que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando seu tempo é diferente do seu? Sinal número 3. Um chamado à fé mais profunda. Fé é fácil quando a vida é fácil. Quando tudo está indo de acordo com o plano, quando as orações estão sendo respondidas, quando as bênçãos estão fluindo. Não é difícil confiar em Deus. Mas o que acontece quando as respostas não vêm? O que acontece quando as portas permanecem fechadas? Quando a tempestade não passa? Quando você não consegue ver o que Deus está fazendo? É quando a fé é verdadeiramente testada. E é quando Deus o chama a ir mais fundo. Um chamado à fé mais profunda não é um convite gentil. É muitas vezes um desafio. Ele vem quando Deus pede que você confie nele além do que pode ver, que acredite mesmo, quando tudo ao seu redor diz o contrário. É o momento em que você percebe que a fé não é sobre sentimentos, é sobre obediência. Fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar em aquele que as tem. Olhe para Pedro andando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele fez o impossível. Ele desafiou a lógica. Ele saiu em fé e caminhou. Mas no momento em que focou no vento e nas ondas, ele começou a afundar. Essa é a realidade da fé. Quando Deus o chama a uma fé mais profunda, Ele está chamando você a olhar além das circunstâncias, além da tempestade, além das coisas que o assustam e a fixar seus olhos nele sozinho. Muitas vezes, Deus permite situações em nossas vidas que nos forçam a confiar nele de maneiras que nunca fizemos antes. Talvez você tenha chegado a um lugar onde não pode mais confiar em sua própria força. Talvez você tenha chegado ao fim de si mesmo e agora não há outra escolha a não ser se apoiar completamente em Deus. Isso não é uma punição, é um convite, porque no momento em que você para de confiar em si mesmo e começa a confiar completamente em Deus, é quando sua fé se torna real. Abraão foi chamado a uma fé mais profunda quando Deus lhe pediu para deixar tudo para trás, o conforto de sua casa, a familiaridade de sua terra e entrar no desconhecido.
Deus não lhe mostrou todo o caminho. Ele simplesmente disse, em Gênesis 12, versículo 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sem mapas, sem detalhes, apenas um comando para confiar, e Abraão obedeceu. Ele caminhou pela fé, não pela visão. Esse é o tipo de fé que Deus está chamando você a ter. Às vezes, uma fé mais profunda significa confiar em Deus quando o milagre ainda não veio. Significa acreditar em suas promessas quando não há evidências diante de você. Significa orar por cura, mesmo quando a doença permanece. Significa segurar sua palavra, mesmo quando a situação parece sem esperança. Significa permanecer firme quando a dúvida se insinua e recusar, deixar o medo tomar o controle. Olhe para Jó. Ele perdeu tudo: sua riqueza, sua família, sua saúde. E, no entanto, ele se recusou a amaldiçoar Deus. Sua fé não se baseava no que Deus lhe havia dado. Baseava-se em quem Deus era. Esse é o tipo de fé que Deus quer desenvolver em você. Uma fé que permanece no fogo. Uma fé que não vacila na tempestade. Uma fé que declara em Daniel 3, versículo 18. Ainda que ele não nos livre, saiba que não serviremos a teus deuses. Um chamado à fé mais profunda muitas vezes vem através de testes. Deus o colocará em situações onde você não tem escolha, a não ser confiar nele. Não porque ele quer vê-lo sofrer, mas porque ele quer fortalecê-lo. Ele quer construir o tipo de fé que não pode ser abalada. Ele quer que você o conheça não apenas como um provedor, mas como aquele que o sustenta mesmo quando a provisão ainda não veio. Ele quer que você o conheça não apenas como um curador, mas como aquele que o carrega através da dor. Ele quer que você saiba que ele é suficiente. Quando assisti ao vídeo sobre sussurrar 4 palavras sagradas ao Espírito Santo antes de dormir, baseado nos ensinamentos de Billy Graham, senti meu coração se aquecer com uma paz que há muito não experimentava. A mensagem é simples, mas profundamente transformadora. A gratidão, a confissão, a renovação e a busca por orientação divina podem mudar não apenas nossas noites, mas nossas vidas inteiras. No Brasil, onde a fé é como um pilar que sustenta nossas famílias e comunidades, essa prática ressoa com nossa maneira de viver, cheia de emoção, esperança e conexão espiritual. A ideia de reservar um momento antes de dormir para falar com o Espírito Santo me fez refletir sobre como, muitas vezes, deixamos o dia passar sem reconhecer a presença de Deus em cada detalhe, seja nas alegrias ou nas lutas. A cultura brasileira, com sua alegria vibrante e sua devoção calorosa, nos ensina a valorizar os laços familiares e a espiritualidade, mas também nos desafia a encontrar tempo para a introspecção em meio à correria do dia a dia. Esse vídeo me tocou porque me lembrou que a fé não precisa ser complicada. Ela pode ser um sussurro suave, um diálogo íntimo com Deus que restaura nossa alma. A primeira lição que tirei é a importância da gratidão. No Brasil, celebramos a vida com churrascos, sambas e encontros calorosos, mas nem sempre paramos para agradecer pelas pequenas coisas: o pão na mesa, o sorriso de um filho, a força para superar um dia difícil. Billy Graham nos lembra que, ao agradecer, mudamos nossa perspectiva. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. E isso me fez pensar em como a gratidão pode transformar até os dias mais cinzentos. Comecei a aplicar isso na minha vida. Antes de dormir, listo 3 coisas pelas quais sou grato, mesmo que sejam simples, como o sol que brilhou ou uma conversa que me fez sorrir. Essa prática me trouxe paz e me ajudou a enxergar Deus em cada momento, algo que ressoa com o jeito brasileiro de encontrar beleza na simplicidade. A segunda lição
é sobre a confissão e a rendição. Como brasileiros, somos apaixonados, mas também carregamos orgulho e, às vezes, guardamos mágoas. Confessar nossos erros e entregar nossas preocupações a Deus é um ato de humildade que nos liberta. Lembro-me de uma vez em que guardei ressentimento contra um amigo por meses, até que, inspirado por essa mensagem, orei e pedi forças para perdoar. Foi como se um peso saísse dos meus ombros. A Bíblia, em 1 João 1,9, promete que Deus nos purifica quando confessamos, e essa prática me ensinou a viver mais leve, algo essencial em nossa cultura, onde os laços comunitários são tão fortes. A renovação é outra lição poderosa. No Brasil, enfrentamos desafios econômicos e sociais que podem nos esgotar. Mas o vídeo me lembrou que Deus é a fonte de nossa força. Isaías 40:31 fala sobre aqueles que esperam no Senhor renovarem suas forças como águias. E isso me inspirou a buscar a Deus, não apenas nos momentos de crise, mas todas as noites, pedindo que Ele restaure meu espírito. Comecei a reservar 5 minutos antes de dormir para ler um versículo ou ouvir uma música gospel, algo comum em muitas casas brasileiras, e isso tem me dado energia para enfrentar o dia seguinte com esperança. Por fim, a busca por orientação divina me tocou profundamente. No Brasil, amamos planejar festas, viagens e sonhos, mas nem sempre pedimos a Deus que guie nossos passos. Provérbios 16:9 nos lembra que o Senhor dirige nossos caminhos, e isso me fez repensar como tomo decisões. Recentemente, enfrentava uma dúvida sobre mudar de emprego, e seguindo o conselho do vídeo, comecei a orar todas as noites pedindo sabedoria. A resposta não veio imediatamente, mas senti uma paz que me guiou a esperar o momento certo, algo que reflete nossa paciência brasileira em confiar que tudo tem seu tempo. Essas lições são práticas e transformadoras. A gratidão nos ensina a valorizar o presente, a confissão nos liberta do passado, a renovação nos fortalece para o hoje e a orientação nos prepara para o futuro. No contexto brasileiro, onde a fé está tão entrelaçada com nossa identidade, essas práticas são como um convite para viver mais próximo de Deus, mesmo em meio às tempestades da vida. Comecei a aplicar essas 4 palavras sagradas todas as noites, e o resultado é uma conexão mais profunda com o Espírito Santo, uma paz que transcende as preocupações e uma confiança renovada no plano de Deus. A mensagem de Billy Graham não é apenas uma oração, é um estilo de vida que nos chama a sermos melhores, mais humildes e mais conectados com o divino. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Não se esqueça de clicar no like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Assista até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar essa bênção e viver mais perto de Deus